Olá, eu sou o professor Alexandre Gonzalez e vamos hoje ver cálculo de valor presente e valor futuro no Excel. Vamos ver como é que a gente faz essas contas. Objetivo: apresentar de forma detalhada como calcular valor presente de fluxos futuros e o valor futuro de fluxos presentes no Microsoft Excel. O objetivo aqui não é abordar questões teóricas e conceituais, porque são apresentadas em sala de aula. Então vamos lá. O valor presente e valor futuro. O que é o valor presente? É o valor de uma quantia depois do desconto por um ou mais períodos. Então nós temos uma taxa, né? O valor do dinheiro no tempo ele fica sujeito a uma taxa. Então, olha, eu vou receber algo daqui a 12 meses. Quanto que eu vou receber? 10 mil reais. Mas 10 mil reais lá não significa 10 mil reais hoje, né? Então, qual seria o valor hoje desse valor de 10 mil reais daqui a 12 meses? Então, eu vou pegar uma taxa e trazer isso a valor presente para achar o valor equivalente. Qual é o valor equivalente hoje a aquele valor de 10 mil daqui a 12 meses? Olha, se eu fosse colocar numa aplicação financeira, eu daria 1% ao mês. Então, que valor hoje aplicado a 1% ao mês chegaria a 10 mil reais daqui a 12 meses? Então, essa é a ideia de valor presente. Eu pego algo lá no futuro, aplico uma taxa e desconto até hoje pelo número de períodos. O valor futuro é o inverso. Eu já tenho um valor hoje no presente, aí eu vou aplicar o valor, vou ter uma taxa, vou ter um número de períodos e isso, período após período, vai chegar lá na frente a um valor futuro. Então, olha, eu tenho 9 mil reais hoje. Se eu aplicar 1,5% ao mês, durante 9 meses, qual o valor que eu vou ter lá na frente? Qual é o valor futuro desse fluxo? É isso que a gente vai ver como fazer no Excel. Assim como nós vimos naquele material que também está disponível de juros simples e juros compostos, a gente vai apresentar a fórmula aqui, como calcula pela fórmula, e vai para o Excel para fazer a conta direto na planilha do Excel. Então, fórmula de valor futuro. Valor futuro é o fluxo de caixa no momento zero, no início, vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. E o valor presente? O valor presente é o fluxo lá na data final, na data 1, dividido por 1 mais juros elevado ao número de períodos. Vamos ver agora os nossos exemplos. A gente tem dois. O primeiro deles, qual o valor de uma aplicação inicial de 9 mil reais depois de 8 meses a 1,1% ao mês? Então eu tenho valor presente, tenho número de períodos e tenho taxa. Está faltando o valor futuro. Segundo exemplo, qual o valor hoje de 20 mil reais a ser recebido daqui a 6 meses, considerando-se uma taxa de desconto de 1,5% ao mês? Então tenho o meu valor futuro, tenho o número de períodos e tenho taxa. Estou procurando o valor presente. Pegando aqui uma planilha zerada, do jeito que está quando a gente abre, vou retirar as linhas para ficar mais legal na hora da gente colocar as nossas tabelas, né? Então vamos ver aqui nosso primeiro exemplo. Nós temos um valor presente de 9 mil reais. Nós temos 8 períodos, são 8 meses. E nós temos uma taxa por período de 1,1%. Vou aumentar aqui a minha letra para ficar melhor para enxergar. Colocar aqui as casas decimais. O que eu estou precisando aqui? Do valor futuro. O valor lá no final. Então, isso aqui é o conceito de juros compostos, né? Eu vou ter 9 mil, vou aplicar 1,1%, eu vou ter 9 mil e alguma coisa. Esses 9 mil e alguma coisa
mais 1,1%, e assim 8 vezes. Nosso valor futuro, vamos aqui na autossoma, vamos achar a nossa fórmula que a gente está querendo. A gente quer aqui valor futuro VF. Então, a gente clica em VF, ele já vai aparecer qual é a taxa. Aponto para o C5. Por que eu não estou preenchendo 1,1%? Estou apontando para a célula. Porque eu já vou ter uma planilha estruturada. Depois, se eu mudar a taxa, ele já vai recalcular automaticamente para mim. A gente até pode ver isso aqui como exemplo. Número de períodos. Aponto aqui para a célula onde tem o número de períodos. Valor presente. Aponto para a célula que tem o valor presente. Pagamento, se eu tivesse pagamentos recorrentes, não é o caso. Aqui a gente sabe que vai sair negativo, por causa daquela história do fluxo entrada e saída do caixa. Então, se eu quiser apresentar o valor sem ser negativo, ignorando essa questão de entrada e saída de caixa, que um é positivo e outro é negativo, eu veria aqui que eu tenho 9.823,17. Como eu fui apontando para cada pedacinho, eu não fui escrevendo a taxa nem nada disso, o que vai acontecer? Se eu mudar qualquer célula que serve de base para essa conta, o resultado também é alterado. Então, e se minha taxa fosse 1,2%? E se minha taxa fosse 2%? E se minha taxa fosse 5%? Se meu número de períodos fosse 9%? Se o meu valor inicial fosse 5.000? Então, eu já tenho tudo pronto. Por isso que é legal a gente indicar a célula para fazer essa conta. Agora vamos voltar aqui do jeito que estava, 9.823,17. Porque, assim como a gente fez lá na planilha de juros simples e compostos, a gente vai fazer a conta mês a mês. Vamos construir agora a planilha para a gente chegar no valor futuro. Então, planilha a gente vai chegar no mesmo valor. Então, se a gente fizesse pela fórmula que eu apresentei no slide, daria esse valor. Pela função do Excel de autossoma, 9.823. E agora a gente vai fazer mês a mês para entender aí como que isso é calculado. Então, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 períodos. Valor inicial. Qual é o meu valor inicial? Mais essa célula aqui. Eu aponto, se eu tiver essa planilha pronta, depois eu mudo o valor, ele recalcula. Juros mais valor inicial vezes a minha taxa. E o valor final é o inicial mais os juros. Vou colocar aqui, formatar o número, né? No meu segundo período, o inicial, eu vou apontar aqui para o final anterior. Meus juros compostos, né? Inicial, aponto para o valor do inicial, vezes a minha taxa. E aqui eu vou usar aquele recurso de colocar o cifrão antes da letra e o cifrão antes do número da célula que eu tenho a minha taxa, para quando eu fizer a cópia para as linhas de baixo, essa célula da taxa ela ficar fixa e não dá problema na minha fórmula. Meu valor final, inicial mais juros. Legal. Agora, aqui que eu já tenho 2 períodos, já consigo copiar esse meu segundo para os demais. Por que eu não conseguia copiar o meu primeiro? Porque o meu primeiro ele não estava puxando o final do valor do período anterior como as demais linhas estão. Ele está puxando aqui de cima. Então, se eu copiasse o primeiro para baixo, não ia dar certo. Vou fazer aqui a nossa borda. Vou deixar aqui mais bonitinho. E os valores, hein? 9.823,17, 9.823,17. Então, a gente poderia ter feito pela fórmula do slide,
que estava agora há pouco aqui atrás. A gente poderia ter feito pela fórmula aqui no Excel, a gente poderia ter feito pela planilha mês a mês. O valor é o mesmo, depende de como a gente prefere, depende de como fica melhor para enxergar. Então a gente já tem a resposta da letra A. Qual o valor de uma aplicação inicial de 9.000 depois de 8 meses a 1,1% ao mês? Como, pessoal, olha, isso aqui é importante. Como eu fiz toda a referência a esses 3 números aqui, quando eu mudo um deles, muda todo o resto. Certo? Então, cada mudança que eu fizer vai mudando o resto. O nosso segundo exemplo, agora a gente vai falar de valor presente. O valor presente, eu vou ter o valor futuro já determinado, eu vou ter um número de períodos, eu vou ter uma taxa, vou descontar, aí eu não chamo de taxa de juros, eu chamo de taxa de desconto, para o valor de hoje. Então, qual o valor hoje de um valor de R$20.000 a ser recebido daqui a 6 meses, considerando-se uma taxa de desconto de 1,5% ao mês? Vamos recorrer à nossa planilha. Então, tem o quê? Valor futuro, lá na frente. Valor futuro de R$20.000. Períodos. Estou falando em quantos meses? 6 meses. 6 períodos. Taxa, 1,5% por período. Estou falando de mês, né? Então 1,5% ao mês. Legal, isso aqui é a minha referência, são os dados do problema. Se eu tenho o valor futuro, eu quero saber o valor hoje, eu estou procurando o valor presente. Primeiro caminho, mais fácil, vou lá minhas fórmulas do Excel. Opa, não era essa que eu queria, da ESC. Mais funções. Eu estou querendo o valor presente. Então, abriu aqui meu quadro para preencher os valores. Qual a minha taxa? Aponto para a célula da taxa. Quantos períodos? Aponto para o número de períodos. Qual o meu valor futuro? Aponto aqui para a minha célula onde tem o meu valor futuro. Aí, mais uma vez, né, eu tenho, toda vez que eu estou falando de fluxo de caixa, eu tenho um positivo e um negativo. Se eu quiser apresentar isso com valor positivo, eu ponho um menos na frente. Temos, então, o meu valor presente de 18.290,84. Vamos tirar a prova? O que a gente pode fazer? A gente pega essa minha planilha aqui, copia meu valor inicial. Valor inicial é o valor presente, né? 18.290. Qual a minha taxa de juros? Está aqui no C24, né? Então, ver se está certa a minha fórmula, valor inicial vezes taxa de juro, ok. Certinho. E temos nosso valor final. Vou mudar aqui a formatação do número, né, para ficar tudo igual. Procurei aqui o meu valor. Quantos períodos nós temos? 6 períodos. Então, a gente vai terminar nossa planilha aqui. Agora, por que não está batendo, né? Tinha que dar 20.000 aqui no final do 6º mês, né? Porque na minha fórmula da primeira linha, está certinho, ó, valor inicial vezes a taxa. Agora, quando eu vou na minha segunda linha, valor inicial, e que taxa ele está pegando? Lembra que eu travei a célula com o cifrão? Então, vou ter que travar em outra célula, vou ter que travar na C24. Então, cifrão C, cifrão 24.
Agora eu copio essa fórmula, Ctrl C, Ctrl V, para as células de baixo. Olá, meu valor inicial 18.290, muito bem. Meu valor futuro 20 mil, muito bem, está batendo certinho como deveria ser. Ah, mas você fez de um jeito que você já sabia agora o cálculo do valor presente, porque você já fez pela fórmula. E se não tivesse? E se não tivesse? Bom, eu particularmente gosto de usar um recurso chamado atingir meta. Eu vou copiar só a estrutura, Ctrl C aqui, Ctrl V, mas eu não vou por enquanto apontar para nada. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu tenho um determinado valor inicial, não sei qual é, não sei, ainda não sei que é 18.290. Vamos chutar um valor, 15 mil. Legal. Então eu tenho que ter 6 meses desse valor sendo acrescido pelos juros, e eu tenho que chegar aqui embaixo, nessa célula aqui, com 20 mil reais. Então, bom, chutei o valor de 15 mil, nesse caso, eu ainda não sei nada disso, eu não calculei o valor presente ainda, né? Mas eu preciso descobrir. Como é que vai ser meus juros? Mais esse valor, que é o inicial, vezes a taxa. Legal, 225. Então, meu valor final é o inicial mais juros. Eu vou até esconder isso aqui para não confundir a gente. Ó. No segundo período, o valor final do período 1 inicial do 2, meus juros, está calculando certinho? Tá. 15 vezes 1,5. Beleza, legal. Então, os outros, todos os valores de juros estão calculando com C24. Legal. A fórmula, a tabelinha está bem feita. A tabelinha está bem feita. Só que eu ainda não descobri, eu ainda não sei também isso aqui, né? Ó, deixa eu excluir, ocultar também. Eu só montei uma tabelinha, olha, eu tenho um valor inicial, eu sei a taxa de juros, eu sei o número de período, e eu sei que esse aqui tem que ser 20, porque está no problema, está no dado do problema. Só que deu 16, o que eu faço? Ah, Excel me ajuda. Eu venho aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta. Excel, faz o seguinte para mim. Define a célula, essa daqui, que é a 16.401.65. Para que valor? Para 20 mil. Ah, tá. E alternando que célula? Alterno o valor inicial aqui, porque é ele que eu quero descobrir. Olha, ele calculou. Ele foi na tentativa e erro, é que ele faz isso muito rápido. A gente não consegue enxergar, mas é na tentativa e erro. E ele vai mexendo nos valores até chegar no valor que a gente queria. E ele informou para a gente o seguinte, olha, se você já tem um valor de 20 mil que você quer chegar, você já tem o número de períodos, porque a planilha já está feita, você já tem a taxa, e você quer que eu recalcule tudo isso, alterando esse valor inicial para te informar qual que é o valor inicial, só pode ser 18.290. Então vamos rever aqui as células que a gente escondeu. 18.290, 18.290, 18.290. Então, por algumas maneiras, alguns caminhos diferentes, a gente chegou aí no mesmo valor de 20 mil. Vamos responder então a pergunta? Qual o valor hoje de um valor lá de 20 mil reais daqui a 6 meses, considerando-se uma taxa de desconto de 1,5 ao mês? Olha, isso é o equivalente a 18.290,84. Porque se eu pegar esse valor, aplicar a 1,5% ao mês durante 6 meses, daqui a 6 meses eu terei 20 mil reais. Então, valor presente, valor futuro. Ok? Então, pessoal,
Nos vemos no próximo vídeo, espero que esse aqui tenha ajudado vocês. Um abraço.